Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Bem-vindos ao Preguiças, com Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu. E esta semana temos de regresso Vítor Meireles, que não só está de regresso, como vai aqui autenticamente conduzir este programa. É um entusiasmo que pouco, ou seja, custa-me até conter, e é uma missão muito grande. É uma missão muito grande. É um prazer estar de volta. E gostei muito de ouvir o programa. Ao mesmo tempo gostei, e do outro ponto de vista também não gostei, porque não consigo abandonar a mentalidade de estar a participar no programa. Então, enquanto estava a ouvir, estava a fazer comentários, no fundo. Eu estive muito tentado a gravar, simplesmente enviar, de certa forma editar o programa, e era uma espécie de truque de magia, e provavelmente o meu fim no programa também, como consequência. É que eu simplesmente me inseria no programa ad hoc e pronto, e a coisa estava feita. Ficando sempre por cima. Exatamente. Apareceu-me o espectro, fazia piadas à vossa custa, etc. E pronto, era uma boa tirada. Um dia que nos chateamos, talvez, no fundo, isto vai ter muito elemento de entretenimento possível para o programa, em que vamos constantemente editando o programa e insultar-nos mutuamente. Está muito bom. Mas sim. Então que tal foi ver o Preguiças, ouvir o Preguiças à distância? Foi muito agradável e realmente, para além de sentir esse problema de querer comentar e não poder, e a perceber-me que realmente que essa mentalidade que está presente, foi uma boa oportunidade enquanto ouvinte. Porque enquanto estamos a ouvir o programa em que nós participamos, há sempre aquele instinto de crítica. Estamos a criticar o que fazemos e de sentirmos se podíamos fazer melhor ou não. E foi uma boa oportunidade de eu estar a ouvir algo com um espírito puro de ouvinte. E devo dizer que foi dos programas que eu sinto mais elevados que o Preguiça já teve. E não sei se isso foi pela minha ausência ou se foi simplesmente coincidência. Certamente que não. Mas do ponto de vista da discussão, foi um ótimo programa, um programa maduro, eu sinto. Ou seja, eu acho que nunca foi feito tanto humor... Tinto ou branco. Sim, eu acho que não foi... Eu ia mais por este programa não se associar a Nicolás Maduro. Penso eu. Penso eu. Isso lá está, é um grande comentário relativamente à polémica recente do Parlamento. Mas lá está a vez, é exatamente essa característica que eu estou a falar, que esteve muito presente no programa. Aquilo era um bom programa para mostrar, por exemplo, aos nossos pais, eu sinto. Porque tem aquele humor de referência e com certo nível. Okay. Com esta nota, eu vou tentar tornar este programa o mais ligeiro possível. Deixa-me só dizer... Parece-me um desafio interessante. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Sem desprimor para ti, eu acho que teve muito que ver com a tua ausência. E vou explicar porquê. Porque... eu estou ansioso para saber como é que vai ser sem prejuízo. Consegui conter a lágrima durante 1 minuto, mas não sei se eu vou aguentar até ao fim. Portanto, perdoa-me desde já se eu desmanchar a chorar. A pergunta é como é que eu vou conseguir terminar esta ideia sem levar um murro? Sim. Essa é que é a verdadeira pergunta. Mas, não, eu acho que a explicação é muito simples. Se tu ouvires 3 ou 4 programas atrás, nós já tínhamos feito estas reflexões. Que de facto eu e tu abandalhávamos e o Hugo elevava. Okay. E portanto, a maioria dos programas, como nós somos 3, tem a força do Hugo contrariada por duas... A força ascendente bem, mas que do Hugo dialética contrariada por duas forças descendentes. Sim. Na tua ausência, ou na minha, o efeito será o mesmo, que é, passa a haver apenas a força do Hugo contra uma única força descendente. Sim. E por isso o programa naturalmente eleva. Então, no fundo, a bem da nossa honra... honra... falar sozinho. Ui. A bem da nossa honra pessoal, esperamos nunca ter de gravar um programa só os dois, porque isto vai descambar com muita facilidade, não? Exatamente. Vai ser o primeiro programa com bolinha vermelha, talvez. Completamente. Mas eu penso que o que nós devíamos fazer era saíamos e deixávamos aqui o Hugo a falar sozinho. Íamos simplesmente ser surpreendidos depois com ofertas de publicidade e plataformas. O que é que achas? Eu penso que sim. Bora lá então, Hugo. O programa Tomas conta, faça favor, uma dissertação sobre um tema que lhe convém. A gente volta daqui a uns 5 minutos, mais ou menos. A sério? Já que me deixaram aqui, eu acho que é melhor, não sei, fazer alguma coisa de útil e cumprir alguma promessa que tenha deixado aqui pendente. Eu estava aqui a ver no
no fantástico blog Rua da Constituição. Não sei se conhecem. Se não conhecem, convido-vos a visitar. Transmite também aqui o nosso programa Preguiças. E é editado pelo Gustavo Martins Coelho. Eu deixei muitas promessas por cumprir. Uma delas era, estava aqui a ver, comentar o documento Uma Década para Portugal. É uma promessa com quase 4 anos. Foi feita em maio de 2015 e foi quando o grupo de economistas do PS apresentou um documento com este título, Uma Década para Portugal, que refletia um bocadinho sobre a situação da economia portuguesa e perspectivava com alguns cenários a sua evolução. Eu já não me recordo, para ser franco, deste documento, mas acho que é interessante, desde logo pela forma. Será que o PS vai voltar a reunir economistas com este renome e preparar um programa eleitoral sustentado em números? E também refletir um bocadinho sobre qual é que foi a experiência deste documento, porque este documento, sendo, como referi na altura, e acho que se provou ser um documento sério e minimamente sustentado, não tenho a certeza se tenha sido algo positivo para a campanha eleitoral. Porque recordarmos, por exemplo, do debate entre António Costa e Pedro Passos Coelho, em que António Costa levou números, Passos Coelho não levava números nenhuns e, aliás, escondeu aquele famoso corte de 600 milhões de euros na Segurança Social que tinha ido escondido numa nota para Bruxelas. E o facto de António Costa mostrar os números e mostrar as previsões, se calhar não aproveitou muito, mas pelo contrário deu argumentos aos seus adversários que puderam escrutinar. O que é curioso, como pode ser uma boa estratégia eleitoral, como aliás depois também se viu por esse mundo fora, ir para uma campanha eleitoral sem levar números nem nada minimamente sério. Portanto, será que o PS vai insistir neste sistema de apresentar um documento com contas claras e previsões claras ao eleitorado? E será que isso lhe vai fazer ganhar pontos? Deste lado, desta vez, é certo que temos Rui Rio como líder da oposição e, portanto, é alguém com perfil de economista, um perfil de uma pessoa que tem um histórico de contas certas e, portanto, poderá tentar ir por aí. Será que desta vez será Rui Rio a apresentar um documento destes? É interessante perspectivar isso. Quanto à substância, eu acho que o que importa referir é que o Governo foi, nestes primeiros 3 anos, foi prudente porque apresentou sempre propostas, nomeadamente no orçamento, sempre relativamente pessimistas. Olha, já estás a ser muito sério. Estamos de volta. Correu bem? Olha, uma pessoa aguenta-se. Desde já pedir desculpa aos ouvintes por estarmos a interromper o que certamente estava a ser uma dissertação fantástica e que vos estava a levar simplesmente ao limite das suas cadeiras, condução neste momento de carros a serem desviados em entusiasmo, e promover aqui a inevitabilidade de Hugo ser um dia comentador e dar um grande salto para a televisão pública. Obrigado, eu espero um dia ir parar à circulatura do quadrado. Fica patente o teu espírito alternativo e de individualidade, sim, sim. Mas não sei se estás a par, portanto, a quadratura do círculo mudou de nome e porque mudou de estação. Passou da SIC para a TVI e agora já não é a quadratura do círculo, mas a circulatura do quadrado. Sim. Eu quando contei isto a algumas pessoas pensavam que era uma brincadeira. Eu neste momento tenho que admitir que julguei que estavas a fazer uma piada à custa do programa. Não, eu também não estava a par dessa mudança. O programa é uma piada sobre si mesmo. Neste fiquei surpreendido, mais uma vez só fica notório quão desinformado eu estou desta realidade, mas de facto não sabia que programa. Estava a perceber porque é que o Hugo eleva este programa. Mais uma vez fica claro. Sim. Hugo, não posso deixar de perguntar, interrompemos a conclusão do que ias dizer? Ou sentes que foi uma intervenção que ficou concluída? Não, eu posso concluir apenas para dizer que o Governo nos primeiros 3 anos foi por dentro das estimativas. Espero que seja neste último ano de 2019. Pronto, e com esta nota podemos então saltar mais uma vez para sinto que ficou óbvio, não é? Eu acho o domínio e o estatuto da tua postura. Muito bem, mas agora vamos falar de temas que realmente interessem às pessoas. Sim, mais uma vez a humildade que por regra patenta o gênio, mas sim, no fundo não te afastes do que certamente fez a genialidade desta intervenção. Mas, então, não obstante, vamos então
a parvalhar um bocadinho, não é? Aparvalhamos. O que é que tu queres aparvalhar, Vitor? Basicamente, uma nota que o fez no último programa que eu achei muito interessante, até pela amizade antiga que tenho já com ele, é o facto de o viver em 2006. Para mim também foi um ano bastante relevante. Mas o que é que eu pensei? Né? Enquanto o Hugo estava a falar da mentalidade de 2006, eu lembro-me de algo que acontece comigo, que é um pouco da mentalidade dos anos 80. Porquê? Porque eu conheci recentemente um estilo de música, ou tenho ouvido mais um estilo de música chamado Synthwave, que tem bastante popularidade na internet, não é algo tão presente, talvez, nas bandas hoje em dia, na rádio, etc. Sim, acho que nunca ouvi na rádio. Mas a nível de fenómeno de internet é algo muito, muito presente. E principalmente na nossa faixa etária, ou seja, pessoas nascidas em finais dos anos 80 e inícios dos anos 90. Os próprios músicos deste género musical são artistas que nasceram nessa década, ou seja, são pessoas que compõem música inspirada nos anos 80 sem, contudo, terem vivido durante os anos 80. O que traz, eu julgo, um grande benefício que é uma espécie de reimaginação da década. E tu, quando fazes isso, o que é a tendência? Simplesmente aproveitares aspectos positivos dessa década. E neste caso, grande parte da música Synthwave é pautada por um grande espírito de otimismo e possibilidade. Ou seja, porque muitas das vezes é composta quase como banda sonora para filmes e cenas inspiradas na década dos anos 80. E quando eu gostava de falar a nível de mentalidade, eu pensei muito nesse fenómeno comigo. E que eu certamente sinto que acontece com muita gente, por exemplo, que tem uma preferência por determinado género musical. Já viste, por exemplo, com disco e funk, em que as pessoas têm de certa forma, constroem uma banda sonora para a própria vida. E eu acho que isto que tem o seu mérito e tem influência. E existem vários estudos, até já a nível de cérebro e música, e os efeitos que a música tem sobre o cérebro, em que, de facto, está cientificamente provado que existe uma influência direta relativamente à tua conduta e estado de espírito através do som, através da música. E, aliás, deixa-me duas notas. Força. Primeira nota, relativamente ao que estavas a dizer, eu sinto-me um bocado diminuído quando não sei do que é que estamos a falar. Okay. E, portanto, aquilo que eu te ia desafiar era que tu selecionasses um bocadinho de Synthwave para ouvirmos. Não sei, uma coisa que recomendasses. Sim, eu sinto que um artista que espelha claramente o que eu estou a querer dizer é um artista chamado Miami Nights 1984, ou seja, Noites de Miami 1984. Podemos ouvir alguma coisa? Claro, qualquer coisa. No Força nisso então.
Acabámos então de ouvir Miami Nights 1984 com Ocean Drive. Pensamentos. Olha, eu quero para já... Estás a ver, eu tinha 2 notas para fazer. Uma já fiz, era vamos ouvir isto. A outra, antes que me esqueça, que é muito importante, vem daquilo que tu estavas a dizer antes de nós termos ouvido isto. Que é a questão, exatamente, do efeito que a música tem sobre as pessoas. E é por isso que nos espaços públicos, sobretudo à noite, quando aquilo está mais vazio, passa música clássica. Vocês vão? Onde? Por exemplo, nas estações de metro. Quais? Sei lá, olha, aqui no Porto, que Eu eu disse- saiba não há música em nenhuma estação de metro. Mas, por exemplo, no metro de Lisboa, eu já ouvi música clássica. E a razão pela qual passa a música clássica é porque a música clássica diminui os atos de vandalismo. É desagradável cometer um homicídio ao som de música clássica. Há música Ou clássica então que não. talvez se adapte, mas... Talvez não. Pensa, por exemplo, na Laranja Mecânica, o filme. Foste brilhante agora porque de facto sim, essa justaposição funciona muito bem nesse filme e de facto sim, tem essa nota. Pois, eu não sei porque eu estava a imaginar música, por exemplo, Bach ou Mozart e alguém esfaquear alguém ao som disso, mas de facto talvez tenha até exatamente o mesmo efeito. Portanto, retiro o que disse e no fundo concedo que é uma possibilidade e que não terá por aí, força. Mas, de qualquer forma, pronto, essa era só uma nota, um parênteses àquilo que tu estavas a dizer. Relativamente à música, este tipo de música a mim faz-me pensar em homens de bigode dentro de carros assim com cores muito vivas, tipo um verde alface, uma coisa assim. Mas diz isso de forma depreciativa. Eu não acho que o bigode em geral fique bem. Não acho que seja uma boa escolha estética, mas fora isso, não mais depreciativo do que Porque isso. é uma interpretação legítima, porque penso que procurando por músicas deste artista e de synthwave no geral, muitos dos clipes usados talvez terão pessoas com bigode a conduzir carros com cores fortes. Portanto, é possível que essa interpretação tenha a sua Tu legitimidade. disseste que este tipo de música tem a sua raiz nos anos 80. Tem, certo? sim. Os anos 80 eu diria que foram a década do bigode. Pois, de facto, sim. Não sei o que vocês acham sobre Sim, isso. comprova, porque de facto já não é a primeira vez que eu ouço esse comentário, porque eu tenho por hábito ultimamente conduzir ao som deste estilo de música e Só falta o bigode. E neste momento sim, já várias pessoas fizeram esse comentário, que é um estilo de música que lhes lembra muito essa imagem, portanto acaba a ser curioso. Ao mesmo tempo, não é a imagem que eu tenho quando ouço a música, portanto isto é um pouco como aos testes do Rorschach, em que tem a tinta, a imagem de tinta, e simplesmente nós projetamos a nossa interpretação subjetiva sobre o que estamos a ver. Porque, por exemplo, o Hugo sinto que tem uma percepção mais próxima daquilo que é a minha, em que é de facto simplesmente palmeiras ou um ambiente tropical. Não, ele está a dizer não. O Hugo está a abanar a cabeça. Não, estou a dizer que sim, estou a dizer que sim. O Hugo abana a cabeça para dizer que sim. Isto faz-me lembrar... Vocês já viram aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos? Não, estou para ver, por acaso, ainda não vi. Há uma cena desse filme, precisamente, em que ele tem de interagir com uma cultura para quem abanar a cabeça em sentido negativo quer dizer sim, e aquilo que para nós é dizer sim quer dizer não. O Hugo agora trocou um pouco as voltas, porque ele realmente estava a assinar com a cabeça que não e estava a concordar. Não sei se foi uma ligeira surpresa. Foi o meu cérebro a funcionar mal. Não, eu Ou seja, gosto- Sabes, gastou tudo no comentário da Estou a Avgar. ver que sim. Nós, no fundo, estamos a puxá-lo mesmo muito para baixo, em que as próprias funções biológicas dele ficam afetadas e ele já não consegue funcionar propriamente. Eu adoro esse tipo de música. Faz-me lembrar grandes cidades. Palmeiras, pode ser. Palmeiras em grandes cidades. Pode ser numa Por exemplo, grande Miami, cidade. Sim. Flórida, anos 80. Tá bem. Mas não é sobretudo Palmeiras. Não é a primeira imagem que vem à cabeça. E por isso Para talvez mim, não. Palmeiras é um deserto. Não, pode ser Eu uma associo marginal. Palmeiras a um deserto. Eu não. Sim. Eu associo, por exemplo, a ambiente de costa. Sim, Albufeira. Exatamente. Praia, algo desse Mas género. Albufeira não é um O que é irónico quando eu cresci no Porto. Basicamente, todas as praias que eu frequentei, nenhuma tinha palmeiras. Mas aqui no Porto, durante muitos anos, houve Palmeiras ali na Sim. Marginal. Sim, e está, lá, e na em Foz frente- tem também. Em frente ao setor do trabalho. Sim, Além exato. dos Palmeiras, coitados. Vão Sim. assistindo. Penso que a palavra-chave aqui é coitadas. Coitadas das palmeiras. Não, mas eu ouço synthwave e penso em grandes edifícios, arranha-céus,
placas. estás a Que é ver? uma das grandes vertentes desta música. É uma influência também muito grande de Metrópole e Futuro. Sabes onde é que há grandes arranha-céus com palmeiras? No Dubai. Honolulu, Havaí. Sim, que também é uma inspiração muito grande. Ah, Isto não basicamente tem essa vertente também futurista, que tu propriamente até já partilhaste, porque eu já falei bastante sobre Synthwave com o Hugo, e tem essa vertente futurista de metrópole, neon, ecrãs gigantes, Grandes carros. Isso é uma coisa tecnologia. incrível. Sim. Isso é claramente Dubai. Sim, é claramente Dubai. É curioso que eu já tinha visto isso em videoclipes de Synthwave e depois vi em filmes dos anos 80, já posteriormente, já com essa atenção, a coisa quase com conotações quase sexuais que tem os carros com faróis que levantam e a obsessão que isso era nos anos Sim. 80. Sim. É inacreditável. E é foco espelhado exatamente nos isto. carros a Calma, levantarem os faróis. Calma, eu parei na parte das conotações sexuais. Não encontro outra explicação para o fascínio com... Sim, é um pouco, faróis que pouco levantam. como os Hummer, e as pessoas fazem piadas que estão a tentar compensar quando alguém compra um Hummer, significa que está a tentar compensar em algo. E com Pois. levantar... Assim, enfim. Isso é verdade, do Hammer. Mas eu estava a pensar, eu nunca tinha pensado nos faróis que levantam. Eu por acaso também não, também estou surpreendido. Eu até achei que era... Sucedâneos de falos. Sim. Está aqui uma teoria a explorar, talvez mais uma vez retirarmos-nos na altura. Sim. E sinto que está aqui uma ponte que o vai querer aproveitar. Eu acho. As conotações sexuais dos faróis que levantam. Eu acho é que infelizmente nós já não vamos ter tempo para isso, porque nós temos de falar do cinema e já nos falta pouco tempo para acabar Pois é. o programa. Parecendo que não, o tempo voa. É O verdade. tempo voa, é verdade. Reparaste que nós arruinamos por completo o tema que o Vítor queria introduzir. Eu fiquei com a impressão que ele queria introduzir um tema qualquer. Queria de facto. Ficará para a semana. Veio Para a semana. daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Exatamente. Fica para o próximo programa. Fica Vítor. então Não para o ficas próximo. muito magoado com Não, nós. claro que não. Então, olha, Vamos então ao cinema. vamos ao cinema. Muito bem. Cabe então neste momento fazermos as nossas recomendações cinematográficas. Eu sinto que o Hugo deveria ser o primeiro, tendo em conta a sua natureza de surpresa e um pouco aleatória. Sim, qual é a série? Imprevisível. Portanto, sinto que o Hugo que desta vez deve começar a crónica. Portanto, tens a palavra, Hugo, força. Muito bem, eu mais uma vez vou subverter este programa. Eu já penso que no último episódio confessei a minha fraca cultura cinematográfica, que é suprida precisamente pelo Vítor e pelo Gustavo neste programa. De qualquer maneira, e fruto dessa falta de conhecimento cinematográfica, há contudo uma referência que para mim foi importante, que é as bandas sonoras. Há muitos filmes que eu conheço e adoro a banda sonora e que já ouço repetidamente há anos sem ver o filme. Isso aconteceu, por exemplo, com o filme Gladiador, mas não é desse que eu venho hoje falar. Venho falar de um filme que recomendo apenas porque deu na televisão esta semana, portanto, Basta puxar atrás. os ouvintes basta puxar atrás. Alexander o Grande, um filme muito criticado, com péssimas avaliações. Eu, metaforicamente falando, tive agora um pouco um aneurisma quando recomendaste esse filme. Eu nem sequer sei do que estamos a falar. Mas é curioso que eu tinha uma nota a fazer esse filme, continua, mas sim, é muito controversa a recomendação do Hugo neste Muito filme. bem, eu recomendo sobretudo pela banda sonora, que é incrível, mas também porque... Vejam de olhos fechados. Não, É uma venda. é que ele tem momentos um bocado constrangedores, Isso mas... faz-me lembrar. Desculpa estar-te a interromper, mas é assim a dinâmica do programa, é isto. Faz-me lembrar um espetáculo que eu fui ver a Serralves, ao Auditório de Serralves, aqui há uns anos, que na verdade era um programa de rádio. E portanto, aquilo que nós assistimos na audiência foi duas pessoas a fazerem rádio. E portanto víamos a pôr um disco, a tirar um disco, a dizer qualquer coisa ao microfone e por aí fora. E portanto, inclusivamente, quando nós entramos, ofereceram uma venda a cada espectador, porque disseram precisamente que o objetivo do espetáculo não era ver, era ouvir, porque aquilo era um programa de rádio. Como programa de rádio era mau.
Como espetáculo era péssimo. E a única razão pela qual eu não saí a meio foi porque estava a chover, eu não tinha guarda-chuva e fiquei à espera que a chuva passasse. Tiveste sorte, foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão porque a Ótimo. chuva passou, é verdade. Mas desculpa ter-te interrompido. Voltando a Alexandre Grande, eu acho que é um filme que vale a pena ver, apesar de alguns momentos confrangedores, apesar de alguns momentos péssimos a nível de cinema que tem. Contudo, parece-me que historicamente não faz demasiada violência à história que se conhece e tem a virtude de nos dar a conhecer um bocadinho um período histórico que é pouco tratado, que é o início do período helénico. Portanto, Muito bem. fica a recomendação. Uma nota relativamente ao Alexandre Grande e que se prende com o que foi discutido basicamente no programa, que é um dos aspectos que eu acho que esse filme tem positivo é a ambição estética relativamente à sua própria individualidade. Ou seja, é um filme que tu, vendo excertos, visualmente, consegues identificar imediatamente. E eu acho que isso que é bom quando um filme tem a ambição de se impor pelos elementos do qual é característico. Neste caso, a imagem. Poucas coisas me irritam mais neste momento a nível de arte cinematográfica como simplesmente a utilização funcional dos planos e da imagem. Muitas vezes o filme, prefiro que seja um filme mau, mas que exista ambição na utilização da imagem, do que propriamente um filme que do ponto de vista de enredo, personagens e história seja forte, mas do ponto de vista visual seja completamente mediano. Porque para isso, para todos os efeitos, basta ler, por exemplo, um livro. Portanto, o Alexandre Grande tem esse mérito. Exceto se for um livro de banda desenhada. Sim, de facto, eu quando refiro o livro, sim, puramente palavras, de facto, sim. Encontraste aqui uma lacuna, muito bem, mas de facto, sim. A minha recomendação cinematográfica desta semana é o Scarface com o Al Pacino. Scarface, sim senhora. É um filme dos anos 80 com o Al Pacino. É a história de um imigrante cubano para a América, para a cidade de Miami, em que evolui para um dos maiores traficantes de droga do país e quiçá do mundo. Posso só fazer, antes de continuares, estás a ver, eu gosto de interromper pessoas em geral. Força. Mas só fazer uma nota, é que Scarface é o título original, o título em português é A Força do Poder. A Força do Poder. Eu nem Acho que é sequer importante. traduzi, mas dá uma boa tradução para todos os efeitos. Faz-me lembrar um pouco como esta semana, quando estava a ver os cartazes de cinema e vi a tradução de Green Book, que já não me lembro qual é, mas é algo desse género também, ou seja, utilizam uma referência ao enredo e ignoram por completo o título em inglês, o que acaba por ser, eu acho que é, por um lado é bom e por outro lado é péssimo, ou seja, porque quem estiver a tentar aceder ao filme através de uma tradução literal, não consegue. Para isso é que existe a Wikipédia. Certo, mas há uma coerência com o enredo que eu aprecio e nesse caso acho que é um bom título para o filme. Nesse aspecto eu acho que sim, porque de facto é basicamente sobre isso. E está relacionado com o que estivemos a falar do ponto de vista da ambição e de afirmação da própria filosofia de vida e de atuar sobre os nossos impulsos. Neste caso é um pouco excessivo o filme, é bastante violento, tem violência, tem sexo, tem droga. Antes de ires ao filme, só para concluir a parte da tradução, há uma expressão que me ensinou a minha professora de tradução. E note-se que estamos a falar de uma senhora que é absolutamente insuspeita de machismo. E que mencionou a seguinte expressão: as traduções são como as mulheres. Se são bonitas, não são fiéis. Se são fiéis, não são bonitas. Olha que eu concordo. Quer dizer, concordo relativamente às traduções, não relativamente às mulheres. Convém esclarecer isso antes que o estúdio seja invadido pelos capazes. Não, ou seja, acho que é um pensamento de facto adequado à tradução, sim. Do ponto de vista da tradução, sim. Basta recordar o Lost Aliás, eu Translation. A tradução em abandonava. português era O amor é um lugar estranho. Eu abandonava aí, aliás, a variante mulher eu abandonava. Podia simplesmente dizer, relativamente às traduções, acho que é uma afirmação que vale por si. A tradução, se for fiel, não é bonita, se for bonita, não é fiel. Acho que é um pouco por aí, no fundo, porque envolver mulheres. Mas ainda, relativamente ao que estavas a dizer, Hugo, eu pessoalmente queria destacar esta tradução que eu acho que é fantástica. E já que falamos de filmes, não que sejam recomendados, se calhar até era de recomendar, mas porque ele está muito bem cotado. Eu é que nunca o vi, por isso não posso recomendar uma coisa que nunca vi. Que é o filme The General, cujo título em português é Pampelinas. Pampelinas. ok. E eu Não faço ideia. pergunto-me porquê. Não sei. Aliás, o que significa pampelinas? Não faço ideia. É uma palavra que nunca entrou
É assim, eu já usei o pseudónimo Pamplinau. Agora... Tens a certeza que queres dizer isso? Não, sim, porque eu não afirmei qual é o apelido. No fundo, isto é apenas o primeiro nome. Acho que pelo primeiro nome não chegam lá. Mas sim, o pseudónimo Pamplinau, que surgiu como um exercício simplesmente livre de variações de nomes gregos. Que eu, quando comecei a ler Platão, eu tinha que parar para me rir dos nomes das personagens que lá apareciam. Como, por exemplo, Aguimanto, entendes? Achei que era um nome giro. Sim, senhor. Mas volta lá ao filme, desculpa. Relativamente ao filme Scarface, A Força do Poder, eu sinto que é um filme que é muito bom em muitos aspectos. Do ponto de vista visual, da banda sonora é ótimo, e é um filme que tem uma influência boa, independentemente do enredo em si, que é violento e sobre sexo e droga. Eu penso que a mensagem subjacente é boa no sentido de agirmos sobre os nossos princípios. Ou seja, não deixar de certa forma um condicionamento, não digo social, mas realmente afirmarmos em ações aquilo em que acreditamos. E ambicionarmos e agirmos. E é basicamente o que a personagem faz ao longo do filme, e acho que é um arquétipo basicamente do que é a ambição numa pessoa. Excluindo completamente, e não discutindo o mérito ou não, do que a pessoa acaba por fazer, mas penso que é bom, acho que é ambicioso. Portanto, se fores um traficante por princípio, está tudo bem, no fundo. Sim, aliás, é um dos grandes filmes de referência para criminosos, que já vi um documentário à volta disso, por acaso, e muitos criminosos comentam que gostam bastante do filme e que foi uma influência. Neste aspecto, no fundo, era simplesmente uma voz contrária, usarem o Scarface como uma inspiração para o bem. Está bem, sim senhor. Falto eu, não é? Força. Pronto, eu hoje vou recomendar um filme que já vi há algum tempo, chamado A Lista de Schindler, e recomendo porquê? Porque eu tenho esta teoria de que os grandes heróis da humanidade são na verdade pessoas profundamente egoístas, mas cujos interesses em algum momento se alinharam com os interesses comuns. E acho que, apesar de tudo, o Schindler é um excelente exemplo disto. Na verdade, o Schindler queria, tanto a personagem real como a personagem cinematográfica, porque o filme é baseado em factos reais, o que o Sr. Schindler queria era ganhar dinheiro. E achou que empregar judeus era uma boa forma de o fazer. Isso teve como efeito colateral salvar esses judeus do extermínio e dos campos de concentração. E claro que depois, em algum ponto, ele percebeu que a sua ação estava a ter esse efeito e desenvolveu uma ação com esse objetivo. Mas, no fundo, deixa-nos a pensar até que ponto muitos dos nossos heróis não terão exatamente esta característica. Há um egoísmo. Exatamente, de estarem a defender-se e a proteger-se a si mesmos e, simultaneamente, como efeito colateral, a defenderem e a protegerem o resto da humanidade ou o resto. O altruísmo muitas das vezes pode ter por sua base um instinto egoísta, do ponto de vista de procura da obtenção de uma recompensa, um sentimento de se sentir bem ou apreciado. Do ponto de vista biológico, o altruísmo só é justificado nesse sentido. A única razão pela qual um indivíduo poderá ser altruísta, do ponto de vista biológico, é se isso representar algo que favoreça a espécie como um todo. Ou seja, do ponto de vista biológico, em última instância, aquilo que interessa é a capacidade dos genes se propagarem à geração seguinte. Tudo o resto são instrumentos para este fim. E, portanto, o altruísmo também pode ser um instrumento para este fim. Por exemplo, e isto é uma coisa que está estudada, que acontece no comportamento de alguns animais animais herbívoros adotam um comportamento altruísta na presença de um predador. Como assim? Um deles, o mais fraco da manada, deixa-se deliberadamente ficar para trás para o predador o apanhar e dar tempo ao resto da manada de fugir. O que é que aquele indivíduo em particular ganha? Não ganha nada. Mas, geneticamente, ele foi programado para isso porque a espécie como um todo, a manada como um todo, ganha. Que é dar tempo aos outros de fugirem ao predador. E com esta mensagem extremamente positiva, espreguicem-se e sejam altruístas. Mesmo que não ganhem nada com isso. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu.